Bom dia, Ju. Primeira juntinha comigo aqui. Bom dia, Rogéria. Bom dia. Olha que dia lindo, gente. Bom dia, Má. Olha, parabéns, Ju. Que maravilha. Hoje nós vamos falar sobre os nossos sentimentos. Sobre os sentimentos das pessoas. Vamos fazer uma reflexão assim que os nossos sentimentos importam. O mundo, todo esse movimento que está acontecendo aqui com a gente, bom dia, mãe, que está acontecendo aqui, eu tenho recebido muito feedback. E o mundo realmente está carente. Nós estamos carentes. A gente precisa de colo. A gente precisa de compreensão. A gente precisa ouvir o outro e, sobretudo, ouvir a nós mesmos. A gente precisa muito disso. O ato de ouvir o outro é muito importante. Quantas vidas a gente salva por ouvir o outro? Quão individualista o mundo tá a ponto de a gente não ter tempo para o outro, porque a gente está com muita pressa de alcançar os nossos sonhos. E muitas vezes a gente passa por cima até do nosso emocional. Porque eu tô tão no foco, Blaíra, mas eu tô fazendo esse programa para conseguir os meus objetivos. Mas aí paramos para pensar, será que realmente tem sentido chegar lá no final do programa e conseguir os nossos sonhos e ter ficado pessoas importantes para trás? Ou a gente conseguir aquilo que a gente deseja sem um equilíbrio emocional? Então, quão mais a gente tem que parar para pensar e observar? Será que nós estamos tão acelerados a ponto de tomar um remédio? Estou dando um exemplo, tá, gente? Eu trouxe um livro aqui, não sei se vocês já leram O Futuro da Humanidade. Esse livro aqui ele é bem bacana. E aqui ele traz uma reflexão que às vezes a gente toma um remédio porque a gente tem pressa e a gente quer curar algo. Mas a dor da alma, remédio nenhum cura. O sofrimento da alma, nunca vi remédio nenhum curar. Então, esse livro aqui é a reflexão que eu trago hoje. O livro é O Futuro da Humanidade, não sei se vocês já leram, tá? Do Augusto Cury. A emocionante história de um médico e um mendigo em busca de um mundo melhor. Olha só o que fala o livro, tá? O Futuro da Humanidade conta a trajetória de Marco Polo, um jovem estudante de medicina de espírito livre e aventureiro, como o do navegador veneziano do século XIII, em quem seu pai se inspirou ao escolher seu nome. Ao entrar para a faculdade cheio de sonhos e expectativas, Marco Polo se vê diante de uma realidade dura e fria. A falta de sensibilidade dos professores que não percebem que, por trás dos sintomas de seus pacientes, existem complexas histórias constituídas de lágrimas, perdas e decepções. Indignado, o jovem desafia profissionais de renome internacional, a fim de provar que os pacientes com transtornos psíquicos precisam mais de diálogo do que de remédios. Essa comovente narrativa nos leva a uma fascinante viagem pelo mundo da psicologia, introduzindo conceitos científicos de forma simples e nos fazendo refletir sobre os paradigmas da medicina, a indústria do preconceito e o sistema social. Aqui, esse autor, Augusto Cury, que é um psiquiatra, ele não está fazendo apologia contra a medicina, tá, gente? Contra remédio para depressão, remédio para dor, nada disso, tá? A gente tem que ter um filtro e a gente tem que saber interpretar as coisas. Porque quando a gente fala assim, algo e você não compreende, se faça a pergunta, o que ele quis dizer com aquilo que ele disse? Porque aqui ele não está em nenhum momento fazendo apologia contra medicamento. Ele simplesmente está dizendo que nem todo sofrimento se cura com remédio. Nem toda dor se cura com medicamento, ok? E a dor da alma realmente, os nossos sofrimentos,
muitas vezes, das nossas emoções, um simples compartilhar abrevia um caminho que seria o fundo do poço. Ah, Blaíra, mas tu disse em uma das lives que a gente não pode pegar o lixo dos outros e a gente não pode descarregar o lixo nos outros. Por isso que eu falo, saibam interpretar. Quando a gente falou naquele contexto, a gente quis dizer em mais de 7, progressivo e fixo. O fixo é que vê negatividade em tudo. O progressivo é aquele que compartilha sim dos seus problemas, tentando achar a solução. Quando arruma, foca no positivo, diferente do fixo. Julga tudo, todos, tudo, o sol é ruim, a nuvem é ruim, a chuva é ruim, fala mal de todo mundo, só vê negatividade. Era essa a questão. Só que quando a gente traz a reflexão nesse livro, a gente vê que o mundo está precisando de gente para ouvir. Eu recebo muitas pessoas aqui que falam assim para mim, ó, ah, Blaíra, é muito difícil. Porque quando a gente compartilha os nossos problemas, as nossas emoções, quando a gente discute ou se afasta de alguém, a primeira coisa é jogar no ventilador aquilo que a gente disse. Mas como eu já falei anteriormente, tem recursos, tem profissionais que você pode compartilhar em ambiente seguro. Procurem os recursos que vocês têm para aliviar. É essa a questão. Então, quão mais solidários com nós mesmos e com os outros, a ponto de a gente ouvir realmente sem julgar e saber pedir ajuda quando a gente precisar. Porque o mundo está precisando disso. De mais mãos estendidas e menos dedos apontados. Ah, Blaíra, realmente. Então não adianta de nada a gente chegar lá atrás, lá na frente, e olhar para trás e ver que a gente botou no nosso pedido sonhos que quando a gente chega para realizar e conquistar, não faz mais sentido pra gente, porque a gente não tá mais naquele equilíbrio emocional. Por isso que eu falo, gente, quando a gente tem um sonho, aproveita esse processo e procure recursos para ficar equilibrado emocionalmente. Porque quando a gente quer chegar lá na frente e alcançar os nossos sonhos, e muitas vezes a gente para e pensa assim, ai, não vejo a hora que passa, não vejo a hora que passa, eu vou dormir porque eu quero que chegue exatamente naquele momento. E se a gente soubesse a quantidade de dias que a gente tivesse, que a gente ainda tem, a gente não faria assim. Porque geralmente, o que acontece quando a gente tem um sonho? A gente gera uma ansiedade e a gente esbanja os dias como se realmente a gente tivesse muitos dias pela frente. E eu vejo aqui no consultório pessoas que falaram para mim, Blaíra, aconteceu um incidente, um acidente, as pessoas não estão mais aqui. Eu achei o caderninho de sonho delas. Então, assim, aproveitar o processo para ser leve, para viver cada dia, agradecendo aquilo que a gente tem. E, sobretudo, olhando para a gente, será que eu estou equilibrada emocionalmente ou realmente só quero bater meta, mostrar para os outros, alcançar os meus objetivos? E vale a pena se eu não tiver um equilíbrio emocional? Vale a pena se eu não puder compartilhar? E vale a pena se eu não puder estar feliz quando eu quiser, quando eu for alcançar meus objetivos? Então, assim, gente, a reflexão é essa. Todo sentimento importa. Sobretudo o seu. Olha para dentro e vê como que eu estou para realizar os meus sonhos. Será que eu estou correndo muito atrás daquilo que eu quero e deixando os sinais que meu corpo está dando? Ignorando os sinais que meu corpo está dando. Aquela dorzinha, eu vou ignorar porque eu tenho pressa para alcançar aquilo que eu quero. E às vezes os sinais são emocionais. É tristezas recorrentes, é choro, é angústia. Só que a gente está com tanta pressa de conseguir aquilo que a gente quer que a gente não para ver, epa, o que está acontecendo? A luzinha está acesa. Às vezes a gente está dirigindo o nosso carro, a luzinha acende e a gente para ver o que o carro tem. E quantas vezes o nosso corpo dá sinal e a gente com pressa de conseguir aquilo que a gente deseja, a gente não para ouvir o nosso corpo. A gente não para para ver aquela dor no joelho, a gente não para ver aquela dor no dente, que vai ficando, quando vê, é um canal. Tem que tratar. Então, quantas vezes mais o nosso corpo tem que dar sinal para a gente parar realmente e se olhar sem essa pressa? Ah, Blaíra, mas eu tenho objetivo, tá tudo bem, desde que você esteja bem, desde que você esteja feliz, desde que vale a pena você parar e ouvir o próximo também e caminhar junto com as pessoas que você ama. A Ju botou verdade, muita gente não escuta o corpo. O nosso corpo, gente, dá sinal a todo momento.
Ah, Blaíra, eu tô muito tempo, eu tô muito sonolenta durante os dias, eu acho que eu tô com depressão. Algumas pessoas vêm pra cá e eu não sou médica, gente. Eu não sou médica, mas as pessoas falam isso e quando elas falam isso, já fez exame de sangue? Ah, não fiz, então faça. Quando vê deficiência de ferro, que gera esses sintomas no corpo e gera também a depressão. Então, às vezes, as pessoas associam com algo emocional quando vê algo químico, biológico. Então, assim, ó, parar para ouvir os sinais do nosso corpo. Parar para ouvir as pessoas ao nosso redor, tá? Nem todo medicamento cura. Nem todo medicamento cura. E a cura da alma realmente é a gente parar e olhar pra gente e se ouvir. E a cura do outro, muitas vezes, é a gente parar para ouvi-lo, para aliviar, para ajudar naquela bagagem emocional pesada. Então, o pensamento aqui do futuro da humanidade, desse livro aqui, é realmente isso. Quão robotizado nós estamos para não se olhar e para ver as pessoas como se fossem invisíveis, e muitas vezes nós nos fazemos invisíveis porque a gente não quer dar problema para o outro, porque a gente não quer compartilhar dos nossos problemas. Hoje, nessa era tecnológica, eu já falei, a gente está vivendo como se fosse 2035. Com a pandemia, a gente está vivendo uma era assim, ó, digital, essa era tecnológica muito avançada. A gente foi muito para frente e às vezes a gente não acompanha. Mas o que nos diferencia dos robôs realmente são as nossas habilidades soft skills. Ah, Blair, o que são as habilidades soft skills? São as habilidades que a gente tem de como lidar com as emoções. Por isso que a gente não precisa e não tem que estar sempre no automático, sem parar para se ouvir, sem parar para ouvir o próximo, porque a gente tem um objetivo para alcançar. Porque quando a gente tiver um objetivo para alcançar, a gente não para se ouvir, como que tá o meu emocional, a gente não para ouvir os nossos, o que adianta chegar lá na frente e conseguir aquilo que eu quero, se não tem aqueles que eu amo para compartilhar? E a minha saúde emocional tá abalada. Então, a questão é essa, tá, gente? Pra gente começar a enxergar as pessoas, começar a enxergar os nossos problemas, começar a olhar para dentro da gente e ver, esse sonho que eu quero, realmente ele vale a pena sem o meu equilíbrio emocional? Então, a questão é essa hoje, o ato de se ouvir e o ato de ouvir o outro. E a oração do dia hoje, quarta-feira, 18º dia, você vai acessando e com isso fica a reflexão para o seu pedido. E se você se sente angustiado, triste, abalado, peça ajuda. Peça ajuda. Recorra. Tem recursos aí, gente. Porque essa corrida incessante de buscar os nossos sonhos, os nossos desejos, não vale a pena se a gente não tiver o equilíbrio emocional. Ah, Blair, mas eu tenho que ser forte. Forte é aquele que reconhece que não vai dar conta e pede ajuda. Tem gente que acha que pedir ajuda é sinônimo de fraqueza. Não é não, gente. Pedir ajuda, pedir um abraço, ligar para alguém e falar assim, me escuta, tô precisando. Isso aí não é sinônimo de fraqueza, não. Isso aí é exemplo de muita coragem. Quantas vezes eu precisei ligar para minha irmã, para minha mãe e falei, ai, podem me ouvir? Quantas vezes alivia o nosso coração? E às vezes nós mesmos, isso que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo isso hoje? Começa a dar atenção para os sinais do teu corpo, a tristeza que veio, por que veio aquela tristeza? Será que é uma TPM? Será que é o estado da TPM que eu tô? Será que é falta de algum nutrientes no corpo? Começar a se observar realmente, sabe, gente? É essa a questão. Senhor, Tu pode todas as coisas. Tu podes conceder-me a graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, a possibilidade para a realização de meu desejo em nome de Jesus. E a oração do dia é: o poder da oração gera a manifestação da energia cósmica e espiritual. Assim como existem técnicas científicas para a liberação da energia atômica, existem também processos científicos para a liberação da energia espiritual, que por meio do mecanismo da oração viabiliza o seu desejo. Esta afirmativa é uma delas.
Que maravilha. Essa afirmativa é uma delas. E é isso, gente. A oração do dia é essa. Olhe pra você. Olhe pra dentro. Pare pra ouvir os sinais do seu coração. Mega beijo pra vocês. Bom dia. Até amanhã.